Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meninada. Bem-vindo aí a mais um Atualize, Brasil e o Mundo numa Perspectiva Crítica. Para aqueles que não me conhecem, sou o professor Matheus, de Sociologia, do Colégio Excelentíssimo Dr. José Ferreira, e hoje eu tenho aí o prazer aí de estar com o professor Danilo, professor de Filosofia que há tempos aí acompanha a gente. Vou deixar ele se apresentar e daí a gente começa aí nossa conversa aí, meninada. Meu nome é Danilo Borges, eu sou professor de filosofia do Colégio Cenecista Dr. José Ferreira, sou contemporâneo ao Matheus no tempo de casa, e para mim é um prazer enorme ter esse momento de poder falar sobre filosofia e, sem dúvida nenhuma, falar de um dos autores não só mais importantes para a história do pensamento, mas, sem dúvida nenhuma, um dos mais necessários para a gente debater filosofia, que é o próprio Platão. Eu sou formado em filosofia e me apaixonei por essa disciplina ainda na minha adolescência, no final do ensino médio, e a partir daí eu nunca parei mais de estudar filosofia. Me considero, ainda na minha mais pura humildade, um estudante de filosofia, ainda apaixonado por grandes autores e curioso em entender as obras, principalmente Platão. Nem falei, quem é meu aluno sabe que eu viro e mexo, fico mandando mensagem aí, provocando a filosofia aí, né, Danilo? Mas também quem é meu aluno também sabe, tipo, que eu hoje curso aí, tô no último período do curso de filosofia também, né, apesar de formado em ciências sociais, mestrado em ciências sociais, mas eu tenho também um grande carinho essa matéria aí, que sem dúvida aí é uma das mais importantes aí. Mas indo para o nosso tema, Danilo, eu acho que você já começou a falar um pouco dele, eu acho que é crucial, né? O nosso tema é Platão e a política, aí, né? Como a partir de Platão podemos discutir a política contemporânea. E eu queria que você desse uma pincelada e falasse um pouco da história do Platão e tudo mais, e por quê, né? Por que da atualidade do Platão? Por que a gente discute tanto Platão assim? Porque às vezes fica meio obscuro para os meninos, né? Fala assim, pô, mas por que a gente estuda um autor que escreveu, sei lá, 2.300, 2.400 anos atrás, né? Sempre vem essa pergunta aí para a gente, né? Eu acho que é importante a gente começar por aí, talvez. Primeiro ponto, antes da gente entrar na biografia propriamente dita do Platão, Platão é um daqueles autores necessários para a filosofia, né? Eu não arriscaria dizer que seria o mais influente por conta de um outro também páreo duro, que é o Aristóteles, mas o Platão, sem dúvida nenhuma, ele é daqueles marcos da filosofia. A gente poderia aqui dizer e arriscar dizer que é o pensamento ocidental se escreve juntamente com a obra do Platão. Platão ele é importante para todo o pensamento ocidental e para a tradição filosófica, influenciando ali diretamente movimentos posteriores, como as filosofias helenísticas, vai influenciar ali a partir do século III depois de Cristo, o pensamento cristão, reverberando na Idade Média com a patrística e a escolástica. Posteriormente, na Idade Moderna, a partir ali do século XVI, você vai ter uma grande influência ainda do Platão com os pensadores modernos, que ele vai se fazer presente. E, é claro, o pensamento contemporâneo vai ter essa missão nem um pouco fácil de tentar desconstruir Platão. Então, se o Platão, ele de um certo modo não influencia na construção direta de muitos dos pensamentos, ele vai influenciar na missão de grandes autores que vão tentar, de um certo modo ali, desconstruir toda a metafísica platônica. Quando a gente olha no período contemporâneo, o próprio Nietzsche, que vai ter ali uma missão nada fácil, poderíamos assim dizer, espinhosa, de tentar desconstruir a metafísica platônica, esse racionalismo platônico que reverbera por toda a história do pensamento. Falando um pouco da biografia do Platão, o Platão ele nasce em 427 a.C., na cidade de Atenas, e o Platão ele vem de uma família aristocrática, uma família de aristocratas. E por conta desse berço em que o Platão ele nasce, ele vem de um privilégio de poder ser cidadão ateniense. E pelo fato dele ser cidadão ateniense, uma parcela muito reduzida da população da época,
dá a Platão o privilégio de poder presenciar e viver os bastidores da política. Então, quando a gente vai discutir a política em Platão, a gente precisa ter essa clareza que nós estamos falando de um autor que não só analisa, mas critica a política da sua época com muita propriedade. Porque é alguém que vai viver ali os bastidores de toda a construção de todo o período político. E ele vai ser um autor, assim, ele vai ser um pensador que tinha tudo para seguir carreira política, levando em consideração o seu contexto familiar, mas aí, sem dúvida nenhuma, quando o Platão está ali em torno dos seus 20 anos de idade, ele vai conhecer Sócrates, e esse encontro com Sócrates, ele vai ser, assim, decisivo para mudar a mentalidade do Platão, não só para os rumos políticos que o Platão estaria naturalmente caminhando, mas também toda a perspectiva política do Platão em relação à sua época vai mudar decisivamente após esse encontro com Sócrates. O Platão, então, ainda é jovem, com seus 20 anos, encontra Sócrates. Na época, o Sócrates tinha o quê? Aproximadamente seus 60, talvez 62 anos de idade. E eles vivem um tempo consideravelmente assim juntos. O Platão, ele foi um discípulo direto do Sócrates, poderíamos dizer, talvez, de todos os discípulos que o Sócrates teve, aquele que mais se destaca. E quando Sócrates vem a falecer, por volta ali dos seus 68, alguns dados biográficos vão falar 70 anos de idade, o Platão ainda está um jovem, e a morte do Sócrates, sem dúvida nenhuma, ela é ainda mais decisiva para as análises críticas do Platão em relação à democracia da época. Nas próprias obras do Platão, dos diálogos platônicos, o Platão não deixa de demonstrar a sua decepção e, de um certo modo, até mesmo a sua derrota, a sua revolta em relação à democracia ateniense, justamente por ter condenado à morte o homem mais justo de Atenas. E após a morte do Sócrates ali, o Platão, o que ele faz? Ele se retira de Atenas e ele vai viajar. E esse momento em que o Platão ele vai viajar, conhecer outros lugares, vai para o Egito, vai para a região da Sicília, talvez a Índia. Muitos vão apontar alguns autores da biografia do Platão, como o próprio Will Durant, que é um grande biógrafo do pensamento filosófico, vai apontar que esse contato que o Platão tem com a Índia, e principalmente o contato que ele tem com o hinduísmo, vai ser muito importante para o seu desenvolvimento filosófico. Após a viagem, o Platão fica aproximadamente uns 12 anos fora, então ali dos seus 28 anos de idade até os seus 40 anos de idade, ele regressa para Atenas, e quando ele regressa ali para Atenas, ele vai fundar uma escola de pensamento, que é a sua academia, que sem dúvida nenhuma também vai ser um outro marco decisivo para a história do pensamento. Platão ele vai morrer por volta de 80 anos de idade, e deixando um legado, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para a história do pensamento, extremamente decisivo. Platão vai deixar escrito em torno de uns 35 diálogos, e hoje, na nossa mais pura simplicidade, vamos tentar falar um pouco desse, né? Que é a obra A República, essa obra-prima, uma obra necessária para o pensamento, não só filosófico, mas também é um marco na literatura, falar um pouco sobre a análise política dessa obra A República. E a respeito, você estava falando assim, da morte de Sócrates, né? Tem o Apologia a Sócrates, que é um diálogo aí belíssimo para ser lido a respeito dessa temática, né? Mas fala-se aí, não sei se é verdade ou não, aproveitar você aí, que a República é muito influenciada por isso, que fala que tem um plano de fundo aí da discussão da justiça e passa um pouco a respeito do Platão refletir no que é justo justamente a partir daquilo que teria acontecido com Sócrates. Procede essa informação? Perfeito. Procede muito, porque o Platão ele sempre vai deixar claro a sua crítica à democracia. Ele deixa clara a sua crítica à democracia
não só em termos teóricos e conceituais, mas também pela própria experiência vivida que o Platão vai ter ao presenciar que essa mesma democracia, né, esse governo dos cidadãos que tanto se considerava justo, vai ser o mesmo sistema político que vai matar, condenar à morte o homem mais justo de Atenas pelos olhares de Platão. E o Platão ele vai deixar muito clara a sua crítica ao sistema político democrático em praticamente ali os 3, 4 últimos livros da obra República. O Platão vai deixar bem clara suas críticas à democracia. De uma maneira geral, os grandes pensadores clássicos antigos, tanto Platão quanto Aristóteles, são críticos ao sistema da democracia. E a maneira como a democracia na época ela vai ser exercida, ela vai ser construída, vai ser debatido por esses autores assim como um ponto de uma análise bem crítica mesmo. O Aristóteles, inclusive, não é só o Platão que considera, na verdade, o Sócrates uma pessoa importante, né? O Aristóteles, quando está meio que saindo fugindo de Atenas, por medo das perseguições que vinha sofrendo, vai fazer esse mesmo apontamento, né? É melhor eu ir embora antes que os atenienses cometam o segundo crime contra a filosofia. Primeiro que o cara se achava a última bolacha do pacote, né? Mas de uma forma ou de outra mostra, tipo, o quanto também ele via a importância de Sócrates, né? Também. Porque quando tem ali a morte de Alexandre o Grande, já havia anteriormente, antes da morte de Alexandre o Grande, após a invasão do Império da Macedônia na região de Atenas, especificamente, vai se desenvolver um sentimento antimacedônico muito grande. E quem é que está lá em Atenas e que também possui uma escola de pensamento, que é o Liceu? É o Aristóteles. Então, quando se desenvolve ali todo um sentimento antimacedônico no povo ateniense, o Aristóteles ele teme sofrer as mesmas consequências que o Sócrates sofria, né? Só que ao contrário do Sócrates, que foi alguém que não recua, alguém que era cidadão ateniense e aceita a morte, mesmo de uma maneira injusta, justamente por entender que não deveria temer nada, o Aristóteles não, né? O Aristóteles, na primeira possibilidade de perigo, ele vai embora. Até porque também o Aristóteles não tinha um sentimento ateniense, até porque ele não era cidadão ateniense, né? Aristóteles ele é da cidade de Estagira, na Macedônia, então ele acaba se exilando para uma outra cidade, mas durante esse tempo de exílio ele acaba não vivendo muito, acaba morrendo um pouco tempo depois. Brincadeira filosófica à parte, né? Futrica filosófica à parte, né? Vamos lá para a República. Fala um pouco para a gente aí, por que da importância, e apresenta um pouco essa obra magnífica aí para a gente, ainda mais nessa versão belíssima que você está na mão aí. Essa versão é uma versão de uma tradução do Carlos Alberto Nunes, um grande tradutor maranhense. Ele vai traduzir essa obra, A República, do grego para o português. Essa daqui, algumas pessoas podem olhar o tamanho dela e ficar um pouco assustado. A obra República em si não é desse tamanho, é porque essa daqui é uma versão bilíngue publicada pela Universidade Federal do Pará em 2016. E nessa versão bilíngue revisada, a gente tem aproximadamente umas 853, 854 páginas, onde a gente tem toda a estrutura da obra República. Basicamente, a obra República ela vai ser composta de 10 livros. São 10 livros, onde nesses 10 livros a gente vai ter ali diálogos, onde o personagem principal desses diálogos é o Sócrates, é a figura do Sócrates, e nesses 10 livros ali a gente vai ter o Platão falando de diversos assuntos, mas sem dúvida nenhuma o tema principal da discussão dessa obra vai ser justamente a questão da justiça. Justiça, sem dúvida nenhuma, é uma temática principal para essa obra e não só para o estudante, para o amante de filosofia, mas para o amante do saber, para o amante do conhecimento de uma maneira geral. A obra A República ela é uma obra obrigatória, né?
Está aqui um dos livros necessários para qualquer pessoa que preze pelo conhecimento ler antes de morrer. Não é exagero nenhum meu à parte aqui, mas a obra República ela é um marco significativo para a história do pensamento e vai influenciar posteriormente muitas outras perspectivas políticas. É bom a gente ressaltar isso, porque grandes teóricos políticos que surgirão posteriormente irão ou beber diretamente da obra República ou utilizar a obra da República como um ponto de crítica para a construção de uma nova perspectiva, né? A obra A República do Platão e a obra A Política do Aristóteles, sem dúvida nenhuma, são duas obras assim necessárias se quisermos discutir política não só no período clássico, mas também no período contemporâneo na atualidade. Sem dúvida alguma, né? As duas grandes obras aí que se arrastam no tempo aí. Mas fala um pouquinho para nós, um pouco mais detalhado aí a respeito dessa obra e por que dessa importância de ler, né? Até agora você está apontando para a gente que é importante ler, mas mostra um pouquinho por que se faz necessária essa leitura aí. Primeiro, contextualizar, acho que é importante a gente falar um pouco dela em si, né? A obra República ela vai aparecer ali por volta de 374, 375 a.C. O Platão já está ali na casa dos seus mais de 50 anos de idade. E então essa obra é uma obra da maturidade. Então isso aqui não é uma obra do Platão jovem, é uma obra do Platão na sua maturidade, onde ele já vai ter uma experiência muito vasta em termos de filosofia e também em termos de política. E a obra, se me permite aqui dizer, começar com ela, a obra começa com a famosíssima passagem, que é logo no livro 1, que é a famosa passagem de Sócrates, falando sobre uma participação que ele teve num festival próximo à cidade de Atenas, que diz o seguinte: desci ontem ao Pireu, juntamente com Glauco, filho de Aristão, para fazer minhas orações à deusa e também porque desejava ver como haviam organizado o festival que pela primeira vez era celebrado. Achei belo o cortejo dos naturais do lugar, mas o dos traços em nada me pareceu inferior. Depois de terminarmos as orações e de assistirmos às cerimônias, retomamos o caminho da cidade. Porém, ao perceber de longe Polemar, filho de Céfalo, que voltávamos para casa, mandou a correr um seu escravozinho com recado para que o esperássemos. Puxando-me o manto por detrás, disse o menino: Polemar, pede que o espereis. Virei-me e perguntei onde ele se encontrava. Vejam, já está ali atrás, foi a sua resposta. Nesse caso, esperemo-lo, disse Glauco. Sócrates está voltando de um festival. Esse Pireu está fazendo uma referência aqui a uma região portuária em Atenas, com uns quilômetros de distância ali da região da Ágora. E quando o Sócrates está indo embora, ele recebe um convite para ir à casa de Céfalo. Ele vai receber um convite para participar de um banquete. E lá nessa festa, nesse banquete em que o Sócrates vai ser convidado, vai começar todo o diálogo, todo o debate em torno dessa questão da justiça. E é interessante porque Céfalo é um velho amigo de Sócrates, e o debate começa falando sobre a questão da velhice. Acho muito legal essas primeiras páginas do livro 1 da República, onde eles estão discutindo ali o que há de bom e também o que há de ruim na questão da velhice, né? Que a velhice, de um certo modo, ela traz alguns pontos negativos, que é a própria decadência do corpo, a decadência biológica, onde o indivíduo, de um certo modo, ali, ele vai perdendo muito de suas potencialidades, do próprio sentido biológico de viver, mas em contrapartida, a velhice também ela traz pontos positivos, porque ela acalma a alma, né? Nos torna um pouco mais reflexivos, um pouco mais atentos, e de um certo modo toda essa tranquilidade da alma vai permitir ao homem ali ter uma possibilidade maior de pensar sobre as suas ações, especialmente sobre as escolhas que
que ele faz na sua vida. E é a partir dessa discussão que eles entram na questão da justiça. E a ideia inicial que vai ser colocada ali em torno do que seria justiça, vai ser colocada a ideia de que a justiça seria dar a cada qual o que lhe é devido. Dar a cada qual o que lhe é devido. E aí o Sócrates ele vai debater com seu próprio estilo irônico de poder dialogar, onde a gente percebe que o Sócrates não tem muita característica de responder, ele é mais aquele que faz as perguntas, que interroga. E nessa discussão que acontece que, num certo momento, esse amigo da velhice do Sócrates, o Céfalo, ele vai se retirar e quem vai assumir o diálogo é Polemarco, que ao discordar dessa ideia de dar a cada um que lhe é devido, vai propor que a justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. E aí, obviamente, o Sócrates vai colocar uma certa objeção em torno dessa questão. E aí, nesse momento do diálogo, vai entrar uma figura que ela é passageira, mas ela é importante, que é Trasímaco, que é um pensador sofista. E os sofistas, como a gente sabe na tradição filosófica, não são aqueles os mais amigos de Sócrates, pelo contrário, Sócrates sempre deixou muito claro a sua aversão, não às pessoas que representavam os sofistas, mas a forma como os sofistas entendiam o exercício filosófico. E nesse momento do diálogo, onde entra Trasímaco, o sofista, Trasímaco vai propor que a justiça seria a conveniência do mais forte. E aí o Sócrates, ele enfim, assim, ele vai declaradamente se posicionar contrário a essa posição de Trasímaco, e o Sócrates vai entender que agora é necessário a gente pensar a justiça não mais do ponto de vista individual, pessoal, mas é sair de uma perspectiva em torno do que é a justiça apenas do ponto de vista do sujeito e pensar a justiça no seu sentido macro, que é pensar a justiça do ponto de vista da cidade. E esse momento do diálogo é muito decisivo. Por quê? Porque aqui o Sócrates ele vai apontar um elemento que é fundamental na obra da República, que nós só podemos falar de justiça levando em consideração o bem comum. E nesse momento do diálogo, sem dúvida nenhuma, a gente vê um elemento que é característico do pensamento platônico, que eu só posso falar do que é justiça levando em consideração o bem coletivo, o bem da cidade. A justiça é, antes de tudo aquilo, que está diretamente vinculada ao bem da cidade, ao bem da polis, ao bem da república, e não a justiça pensada do ponto de vista individual apenas. E esse é um elemento importante. A justiça ela não é refletida numa perspectiva individualista, mas a justiça é pensada sobre o ponto de vista da coletividade, do bem comum. E aqui, sem dúvida nenhuma, essa preocupação de se falar, de se discutir o conceito de justiça, levando em consideração o bem comum, é um elemento decisivo da obra República. Sem dúvida nenhuma, isso é um... E eu acho que isso é chave, inclusive, para pensar a contemporaneidade, né? Porque, tipo, a contemporaneidade bate tanto na tecla dessa individualidade, né? Mas, ao mesmo tempo, usa todo momento como grande exemplo de república, antiguidade clássica. E na antiguidade clássica, via de regra, o que você tinha, tipo... como preocupação sempre era a coletividade e não a individualidade, como a gente tipo tanto fala nos dias atuais, né? E eu acho que quando você é muito feliz quando você traz justamente essa problemática aí que realmente está lá na República, que realmente essa inversão não, mas essa colocação de pensar a justiça aí como o bem comum e o que seria a partir disso. Acho que é crucial para pensar o contemporâneo. Realmente não dá para imaginar o contemporâneo sem pensar nisso, né? Que o justo não é uma questão individual, mas é algo realmente social, coletivo e assim por diante. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de um certo modo, nos força a retomar aquilo que o Platão está nos mostrando, né? Porque não adianta nada o individual ele estar bem se o todo está doente.
Então aqui é importante a gente frisar aquilo que, logo no primeiro livro da República, o Sócrates está nos mostrando, né? A justiça não é uma temática, não é uma problemática que se discute única e exclusivamente, de maneira limitada, ao indivíduo, mas à coletividade. O bem comum, ele se coloca em primeiro lugar para se pensar o que é justo. Nesse momento do diálogo, é interessante que nesse momento do diálogo, o Trasímaco sai e durante todo o debate da República, e aí nós já estamos falando ali do livro 2, transição para o livro 3, quem vai estar presente no diálogo é só o Glauco e o Adimanto, irmãos de Platão. E nesse livro 2 e no livro 3, vai surgir uma pergunta que eu acho assim, já que a gente está falando sobre justiça, uma pergunta que é fundamental na obra República, né? Como é que surge a cidade? Como é que vai surgir a cidade? E a resposta ela é bem objetiva. A cidade ela vai surgir quando nenhum de nós se basta a si mesmo. Então, olha, perceba novamente, né? A coletividade ela se coloca aqui como um elemento necessário para a realização do meu eu, da minha individualidade. Então, novamente aqui, né, eu não posso pensar nem apenas a questão da justiça, mas a própria realização do ser fora do coletivo. De novo, eis a grande lição do Platão na obra República, quando ele fala sobre justiça, né? O olhar atento sobre o bem-estar da coletividade. E ele vai deixar isso mais claro lá na frente, nos livros 4 e no livro 5, o quanto é necessário a harmonia para a organização da cidade, quando se torna necessário aqui o bem coletivo. Isso aí é crucial, eu acho que... E aí a importância, né? Voltando aí à nossa temática, a importância, tipo, desse livro que data aí há 2.300 anos, aí, mais ou menos, aí, né? Porque ele faz a gente refletir, tipo, a partir daquilo que ele estava, ou que tinha de problemática naquele momento, a nossa vida contemporânea. Eu tive um professor na faculdade que ele falava muito uma frase, né, que é muito comum, mas que é assim: o clássico é clássico porque é contemporâneo. Por que o clássico é contemporâneo? Porque ele lança à luz a contemporaneidade, ele lança a luz para que a gente possa analisar a contemporaneidade, né? E aí a magnitude do Platão, sem dúvida, vem à tona aí, e essa discussão, tipo, nos dias atuais, acho que nunca se fez tão importante, né? Porque cada Essa vez é a mais... grande característica dos clássicos, né? O que torna um pensador clássico, né? O que torna um pensador clássico é esse aspecto de ser inesgotável. Eu arrisco a dizer, sem dúvida nenhuma, aqui, que você pode ler a obra República 100 vezes e você vai compreender sem perspectivas novas e diferentes. Eu reforço aqui, né? Precisamos conhecer Platão, mais Platão. Platão é daqueles autores assim que necessita constantemente de um conhecimento. Platão é aquele autor inesgotável, no sentido de que há muita coisa para nos ensinar ainda. Nós estamos falando de um pensador de 374 a.C., mas que é extremamente atual e, acima de tudo, necessário para os dias atuais. Extremamente necessário. E aí, continuando aqui esse debate, na transição ali do livro 4 do livro 5, Platão vai deixar bem claro uma ideia que é muito importante. O que é uma cidade justa? Uma cidade justa é uma cidade onde há harmonia. Uma cidade justa é aquela que há um equilíbrio. E para Platão, a cidade ela vai reproduzir ou imitar a natureza da alma. E aqui é nesse momento que o Platão ele vai dar os contornos ali do seu ideal de cidade justa, fundamentada e estruturada naquelas 3 divisões sociais, onde você tem aqueles que governam, aqueles que cuidam da segurança e daqueles que trabalham. Então, nós temos uma divisão social ali, fundamentada em 3 posições, que seriam os que governam, os filósofos, aqueles que cuidam da segurança da cidade seriam os guerreiros, cuja alma predomina a parte irracível, e aqueles que cuidaram ali do comércio seriam os artesãos, os comerciantes de uma maneira geral,
cuja alma predomina a parte concupiscível. E o Platão, então, ele vai pensar a cidade justa do ponto de vista da harmonia, levando em consideração a necessidade de que cada indivíduo deve cumprir a função que lhe é devida. Então, nós temos aqui um modelo de uma cidade onde a forma de organização política não está fundamentada na democracia. Isso tem que ficar bem claro, né? Novamente, a crítica do Platão ao sistema democrático. Platão, ele vai organizar a sua cidade ideal, a sua cidade mais bela, a sua república, não baseada e fundamentada no princípio democrático, mas numa, que a gente poderia talvez dizer, numa sofocracia, no governo do mais sábio. E o mais sábio é o filósofo, aquele que irá tomar frente da sociedade. Mas aí... Aqui tem uma coisa interessante quando você aponta isso, né? Que o Platão faz uma crítica que eu acho que é interessante à democracia, que ele fala que tipo o debate, né, na Ágora lá é um debate subjetivo, ou seja, é tipo um debate onde você tem pessoas que não necessariamente conheçam um assunto, tipo dialogando sobre o assunto. E aí eu acho também uma coisa central quando ele coloca essa problemática referente tipo à democracia, porque a democracia realmente exige isso. Exige que tipo as pessoas estejam atentas e conheçam aquilo que está acontecendo, né? E que, via de regra, isso não acontece. A galera dá um monte de opinião, um monte de coisa, e daí eu acho que o Platão é muito feliz nessa crítica que ele faz à democracia. As pessoas... expressam em um conjunto de opinião, no Doxma lá, realmente, em vez de conhecer para saber e falar daquilo que está falando. Então, eu acho que, inclusive, essa crítica do Platão à democracia tipo, também é muito atual. Porque, assim, eu acho que nunca a gente viveu numa era que a gente tenha tanta possibilidade de conhecimento e informação, e também nunca a gente teve tipo, tanta desinformação circulando e coisas do tipo acontecendo também. Então, até isso eu acho que nisso também ele é muito feliz, nessa crítica que ele faz. Apesar de tipo, eu não concordar com o modelo de cidade justa e o caramba quatro, mas essa crítica dele também é muito feliz também, eu acho muito feliz. A crítica do Platão é uma crítica, como eu disse no começo do nosso debate, a crítica do Platão é uma crítica com propriedade, por dois motivos, né? Porque é alguém que viveu os bastidores da política. Platão veio de uma família em que dava a ele o privilégio de ver os bastidores da política. Então é alguém que fala, mas fala com conhecimento sobre política. E o segundo ponto, né? A morte do Sócrates e a forma como Sócrates vai ser condenado à morte vai ser essencial e decisiva para a visão de política do Platão. Platão, na transição do livro 8 para o livro 9, ele deixa, já que você tocou nesse assunto sobre a ideia da opinião da maioria, na transição do livro 8 para o livro 9, o Platão deixa uma ideia que eu acho que é fundamental. A opinião da maioria ela pode ser injusta. Ela pode ser injusta. E ela não pode ser só injusta, mas ela é perigosa. Sabe por que ela é perigosa? Porque a opinião da maioria pode legitimar um governo tirânico. Pode legitimar a tirania. E aqui, novamente, o Platão, eu acho que ele bate numa ferida da democracia, né? O quanto que a opinião da maioria não necessariamente está vinculada a uma consciência crítica sobre aquilo que se escolhe. Eis o perigo aqui da democracia, né? A opinião da maioria pode ser dada de forma a voltar contra ela mesma. E aqui eu acho que essa ferida que o Platão toca na democracia, ela é muito atual e muito presente. Nem falha, nem falha. Muito presente. Mas aqui fica uma pergunta que eu acho que ela é interessante, e na minha leitura, pelo que eu já estudei até hoje, desde da graduação, e eu ainda estudo Platão, né? Uma pergunta que é central se a cidade justa ela está diretamente vinculada ao princípio da harmonia, levando em consideração a organização dessas, talvez, três classes sociais, a classe dos governantes, dos guerreiros e dos trabalhadores, a pergunta que fica o que vai tornar possível efetivar essa justiça?
O que garante a estabilidade, essa harmonia da cidade ideal do Platão? Para mim, isso aqui é o coração da República. É a educação. Platão, ele toca num elemento que eu acho assim essencial e, para mim, na minha leitura pessoal, é o mais essencial para pensar nos dias de hoje. Talvez a influência dessa minha leitura seja pelo fato de eu ser educador. Platão, ele entende que não é possível a gente pensar uma cidade justa se antes não pensarmos numa educação que garante essa justiça. A educação, a pedagogia, é um elemento fundamental e essencial para pensar uma cidade justa. A educação, ela se coloca aqui como elemento que garante a estabilidade da própria organização da cidade. Eu não posso pensar na organização da cidade, eu não posso pensar no princípio de uma justiça coletiva, de uma justiça fundamentada no bem comum, se eu não tenho como elemento que assegura tudo isso, a educação. A educação é um elemento decisivo na obra República, porque a educação para Platão, ela não só vai permitir, de um certo modo ali, detectar qual é a vocação da alma de cada indivíduo, qual é a função que cada indivíduo vai ocupar no interior da cidade, mas a educação, ela tem um elemento importante que é preparar o indivíduo para ocupar a função. E principalmente uma educação que vai visar aqui preparar aquele que vai governar. Aquele que vai governar no sistema educacional de Platão, ele vai ser alguém que vai tomar uma posição política lá na casa dos seus 50 anos de idade. Né? O Platão está mostrando uma coisa que eu acho que é muito importante. O exercício de governar não é para qualquer um. E não é feito de qualquer maneira. Requer ali uma preparação e uma dedicação muito intensa em torno daquilo que você está propondo, que é governar uma cidade. E aí, sem dúvida nenhuma, novamente eu friso, né? Na minha perspectiva, da minha leitura, a educação é um elemento chave da obra República, pois é ela que garante ali a estabilidade da organização da cidade. Ô Danilo, com o nosso avançar da hora aqui, eu vou pedir para você já se encaminhar para as considerações finais. Queria falar que foi um prazer aí tê-lo aí para essa conversa, que fica sempre à disposição aí o canal aberto para qualquer outro tema que queira, inclusive aprofundar esse em qualquer outro momento aí. Queria agradecer a meninada que está olhando a gente aí e abrir para você fazer aí as considerações finais aí. E deixar um muito obrigado mesmo aí por estar aí presente aí com nós nesse breve espaço aí. Eu que agradeço demais. As minhas considerações finais em torno da obra República, novamente, foca na questão da educação. No livro 7 ali da República, a gente vai ver esse valor da educação sendo ainda mais representado na famosíssima alegoria da caverna, do Platão. Essa alegoria da caverna é um diálogo de Sócrates com Glauco, que vai retratar ali prisioneiros que estão acorrentados no fundo de uma caverna, olhando para a parede da caverna e vendo só sombras. Lá pelas tantas, um desses se liberta e consegue sair da caverna e contemplar a verdade, e aquele que se liberta das correntes e contempla a verdade é Sócrates. O interessante dessa alegoria da caverna é que você cria uma expectativa de que aquele que se liberta e volta para comunicar aos outros a verdade, ele seria bem recebido, e não, ele não é bem recebido, ele é rejeitado. E na medida em que ele é rejeitado pela maioria, novamente a gente vê aqui uma crítica à democracia, onde a democracia ela tem esse perigo de rejeitar aquilo que é necessário e muitas das vezes legitimar o que é injusto, legitimar não só a injustiça, mas também dar a possibilidade de um governo tirânico, de uma tirania. E aqui o governo tirânico, né, a tirania, o tirano vai ser aquele em que os desejos, as paixões tomam frente do seu governo, e não a razão, e não o bem coletivo, e não o bem maior que é a coletividade. E aí Platão, no transição do livro 9 para o livro 10, ele vai ressaltar essa importância
de se pensar uma organização da cidade que leva em consideração a razão como princípio que garante essa harmonia, e no livro 10 ele vai fazer uma crítica à arte e encerra novamente, fazendo meio que uma construção da personalidade, da identidade do tirano, e nos mostrando uma grande lição, sem dúvida nenhuma, o quanto que o desenvolvimento de uma consciência crítica ela é importante apenas não do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo. E o quanto, desse modo, a democracia ela pode ser perigosa. Novamente, a opinião da maioria ela pode ser injusta. Não só injusta, mas ela pode permitir o governo de um tirano. Genial, né? Genial. Platão é genial. Mas é isso, Dani. Essa discussão toda, e eu quero aqui agradecer muito a oportunidade de poder falar brevemente desse autor. É claro que a minha análise é uma análise muito breve, muito sucinta de uma obra que a gente poderia ficar horas, talvez anos debatendo, e mesmo assim encontrar pontos ainda possíveis de discussão, mas fica aqui o meu incentivo para que aqueles que estão aqui participando conosco e assistindo a aula possam visitar a obra, não só a obra República do Platão, mas outros diálogos que são extremamente importantes e caros para o conhecimento. Tá certo. Obrigado, viu, Danilo? Foi um prazer aí. Até a próxima aí. Abração. Até a próxima. Valeu demais.